Fala pessoal do Conexão, tudo bem? Tudo jóia? Vamos aí para mais um vídeo, falar um pouco mais sobre os transtornos emocionais aí que vem desgastando cada vez mais a população. E, em especial hoje, vou dar continuidade falando sobre ansiedade, né? Sobre esse transtorno emocional aí que tem feito com que muitas pessoas passem por dificuldades e um sofrimento, né? Quando a gente acaba sendo diagnosticado, né, com uma síndrome do pânico, uma TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, enfim, com algum diagnóstico relacionado à ansiedade, né? E eu gostaria de abordar, entre vários fatos que podem ocasionar ansiedade, assim como traumas de infância, pós-traumático, alguma situação, né? Eu gostaria de falar também sobre o estresse, né? O estresse que anda junto com a ansiedade aí, são parceiros os dois, né? E ainda mais nos dias que a gente vive, né? Na qual a exigência é muito forte, né? A cobrança é muito forte para cima do indivíduo, tá? Muitas vezes a cobrança é muito forte na sua própria casa, porque ele tem que trazer, no caso do homem, trazer o dinheiro para casa, para sustentar a família, né? Aí ele vai para o emprego, no emprego ele tem que se sujeitar a coisas que ele não gosta, muitas vezes ele detesta aquele emprego dele ali, ele não gosta daquilo, mas ele tem que ficar ali, né? Absorver muitas coisas que ele não está de acordo, né? E isso vai gerando um sentimento dentro da pessoa, né? Aí ele já começa o dia pegando um trânsito, na qual ele já fica preocupado em se atrasar, o trânsito em si já é desgastante, já é estressante, né? E ele chega no trabalho e muitas vezes não é nem muito bem recebido, e sim já a cobrança logo no início do dia, e passa o dia inteiro, muitas vezes, sob pressão. Na hora do retorno para casa, mais estresse, mais trânsito, chega em casa e muitas vezes as contas estão lá, a esposa está falando que não tem dinheiro, que isso, que aquilo, enfim. E assim se torna a rotina do indivíduo. Uma dona de casa que tem os seus afazeres, que muitas vezes também não são poucos, os filhos que tem que cuidar. Agora, nessa fase em que estamos vivendo a pandemia, os filhos em casa, fazendo aula online, tem sido um transtorno terrível. Tem muitas pessoas relatando e sendo diagnosticadas com transtornos de ansiedade após a pandemia, né? Até pessoas com depressão, né? Mas o foco é a ansiedade. Então, o que a gente vai recomendar, né? Primeiro a gente vai para a parte médica, tá? A pessoa começou a sentir um desgaste muito grande no corpo, começou a sentir crises de falta de ar, coração acelerado, formigamento pelo corpo, no braço, pressão na cabeça, uma pressão aqui atrás na nuca, muitas vezes que incomoda bastante, né? Um sentimento de pressão na cabeça, mas não é uma dor, né? Ou começa a perder muito o foco e pensamentos confusos, são todos sinais de ansiedade, né? Com relação ao batimento cardíaco acelerado, essas coisas, você pode fazer um check-up, que é devido também você fazer, é bom, né? Um hemograma. Não deu nada ali? Pode procurar um psiquiatra, que é o médico adequado para estar fazendo a sua avaliação, tá? No caso da pessoa em que foi diagnosticada já pelo psiquiatra com o diagnóstico de TAG, crise do pânico, enfim,
o que a gente orienta é que, faça o tratamento através dos medicamentos em que foi passado, tá? Não fique com receio, porque muitas pessoas ouviram falar, viram na internet que os medicamentos causam efeitos colaterais, causam efeitos indesejáveis. Bom, muitos deles causam sim, né? Geralmente, para a eficácia do remédio, ou o remédio fazer o efeito, gira em torno de 15, 20 ou até 30 dias. Então, durante esse tempo, pode ocorrer sim alguns efeitos indesejáveis, tá? Nisso você pode estar conversando com o seu médico para que ele te oriente talvez quais os sintomas que pode acontecer. Porém, muitos é controlável, então vale a pena com que se espere, pois esses sintomas eles vão desaparecendo com o passar dos dias. Porém, se os sintomas estiverem muito fortes, muito desagradável, retorne ao seu médico, pois ele vai ajustar o medicamento, tá? Ou até fazer a troca do medicamento, tá? Essa é a área da psiquiatria. Em segundo, a área da psiquiatria é indispensável para que os sintomas sejam controlados, tá? Para que a pessoa não tenha mais crises e volte a ter um bem-estar físico, tá? Não tendo mais crises e ficando de forma controlada, tá? Pode, no meio do tratamento, uma vez ou outra ter uma crise? Pode, mas com muito menos constância. A segunda parte, procurar fazer a terapia, tá? Através de um psicólogo, um psicanalista, nessa área, você pode fazer esse tipo de escolha. E é fundamental também fazer a terapia. Muitos começam a falar, não, mas eu não... eu achei muito chato, eu não gostei do psicólogo, eu não gostei do psicanalista. Muda, mas não deixa de fazer. Porque os remédios que o psiquiatra vão te passar, eles vão tirar os sintomas, mas eles não vão te dar a cura, tá? Tenha certeza disso. Que muitas pessoas ficam apoiadas nos medicamentos e não vão atrás da causa do problema. E quem entra nessa parte é o psicólogo ou psicanalista, tá? É uma fase demorada? Tá? Então, você vai achar um profissional na qual você vai simpatizar com ele, e quanto mais você falar ali na terapia, tudo, ser conduzido por ele, acreditar no profissionalismo dele, que muitas vezes também a pessoa já chega lá descrente, né? Você mudando seus hábitos, né? Ou muitas vezes a pessoa já vai com um sintoma que ela já detectou que foi um trauma ou um estresse que ela passou, como a gente comentou há pouco tempo atrás, agora no vídeo, o estresse, né? Você vai relatar a sua vida, né? O estresse causa tudo isso com a gente, né? É uma energia muito forte que a gente acaba absorvendo, né? É pressão em cima de pressão, em cima de pressão, e a gente acaba não vivendo e mais sobrevivendo, porém chega uma hora que o corpo não aguenta e acaba acontecendo um transtorno emocional, ou uma gastrite nervosa, ou uma enxaqueca, alguma coisa, algum alerta o seu corpo vai dar, que vai chegar uma hora que ele não vai aguentar, né? Muitos são cometidos por infartos, né? Mas aqui a gente está falando especificamente da ansiedade. Então, para a gente dar uma resumida, o tratamento é feito dessa forma e não tem a forma mágica, tá? Para se cuidar da ansiedade, assim como outros transtornos, psiquiatra, medicamento, controle dos sintomas, tá? Terapia, para ir direto na causa, para que possa mudar a sua forma de pensar, de agir, através daquilo que vai ser detectado na terapia. E aí sim, você vai poder se libertar, se curar, né? Aprender a enxergar de outra forma certas situações da sua vida, né?
que acabaram ocasionando esse transtorno relacionado à ansiedade, ok? Eu sei que é difícil, ainda mais eu sou aqui de São Paulo, sabe? Então a gente precisa de dinheiro, dinheiro, dinheiro e acaba se sujeitando a trabalhar em algo que a gente não gosta. Porém, ele te dá um salário melhor, né? Mas eu recomendo que a pessoa, aquela que puder, faça aquilo que gosta, que ame, mesmo se ganhar um pouco menos, tá? A gente fazendo aquilo que a gente gosta, que a gente ama, a gente, é que nem Confúcio falava, quando a gente faz o que a gente gosta, que a gente ama, a gente não trabalha nem um dia das nossas vidas, porque a gente vai fazer com prazer, tá? E além de medicamentos, de terapia, vamos buscar mudar o nosso tipo de pensamento, né? Vamos imaginar que a gente é um poço, sabe? Na qual foi sendo depositado muito lixo dentro dele. A sociedade muitas vezes acaba fazendo isso com a gente. A partir do momento que você liga a televisão, você vê muita coisa tóxica e vai colocando lá dentro, tá? Então a gente deve mudar esse foco para ir tirando tudo aquilo que foi fazendo mal para a gente, né? E colocando coisas boas, né? Eu sempre oriento as pessoas a fazer uso da sua crença, do seu lado espiritual, né? Que se apega um pouco mais, porque vai fazer com que você passe por tudo isso de uma forma muito mais leve, né? E Deus pode fazer milagre, quem é cristão é Jesus, enfim, pode, tá? Mas a gente tem que correr atrás daquilo que está ao nosso alcance, que são os tratamentos, ok? Mas não deixe da pessoa talvez ir na igreja, ou ir no culto, né, da igreja, ou ir num centro espírita, independente da forma de crença que a pessoa tem, é muito indicado que esse lado espiritual também seja bem observado, e você fazendo uso do seu lado espiritual, com certeza o seu pensamento também vai mudar, a sua forma de pensar vai mudar, vai melhorar, e com certeza depois de tudo isso, que é um tratamento demorado, muitas vezes desgastante, porém tem a sua eficácia e tem a libertação dos sintomas, desse sofrimento, tem sim, basta querer seguir rigorosamente, né, as dicas que você vai conseguir se libertar, tá ok? É apenas uma fase, tá? Divinamente está tudo sob controle. Então, é uma fase em que passamos, eu passei, né, como já relatei em outros vídeos, eu tive TAG, que é a ansiedade generalizada, o transtorno, já tive a síndrome do pânico e também já passei pelo alcoolismo. E isso tudo foi superado, né? E nada disso me revoltou, né? Isso eu tenho que agradecer, porque tem pessoas que se revoltam, que falam, nossa, eu sofri que nem isso, e vivem, mesmo depois que tudo passou, ainda vive em murmúrios, em reclamações, né? Que não é uma forma correta. Se a gente vivenciou tudo isso, foi um grande aprendizado na nossa vida, né? Um amadurecimento espiritual muito grande, uma evolução muito bacana, que a gente não deve guardar junto com a gente, e sim passar adiante tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Para dar um pouco mais de esperança, para dar um pouco mais de fé nas pessoas, e para orientar que tem sim tratamento, tem sim a libertação do sofrimento, tem a cura, tem o controle do indivíduo, né, relacionado à ansiedade, ele vai aprender a controlar também, né? Então, vamos correr atrás, né? Porque ficar adiando agrava mais o problema. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Muito obrigado pela paciência de todos que ficaram aí, né, se disponibilizando do seu tempo para assistir o vídeo, mas que essas informações possam servir para quem está passando por dificuldades, né, emocionais relacionadas à ansiedade, mas também para quem não está passando, mas possa estar compartilhando o vídeo, né,
estar orientando, ajudando. Muitas vezes as pessoas ficam perdidas, sem saber o que fazer, né? Sem saber de que forma iniciar, qual o primeiro passo que deve dar, né? Então vamos resumindo, que primeiro a parte da psiquiatria, medicamento para manter o controle e a terapia para ir em busca da causa e solucionar o problema. Tá ok? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo, muita paz e muita luz a todos.